Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um estudo da Palavra de Deus. Seja bem-vindo ao curso Profecias para o Tempo do Fim. Estamos estudando o livro do profeta Daniel e hoje iremos estudar o capítulo 4 deste livro maravilhoso e nos traz uma história assim impressionante. A história que eu quero relatar para vocês hoje nesse estudo bíblico tem como o tema desta aula uma fera selvagem em Babilônia. Uma história assim impressionante. Mas para que nós possamos entendê-la, eu te convido, vamos orar ao nosso Deus Todo-Poderoso, para que assim Ele possa nos iluminar e nós possamos entender a sua palavra. Onde você está, feche seus olhos, eleve seu pensamento até o trono de graça do Altíssimo e vamos falar com o nosso Criador. Oremos. Santo e eterno e amado e bom Deus, Pai amado, somos gratos a Ti, ó Pai amado, pelas bênçãos derramadas em nossas vidas. Senhor, a Tua palavra vai ser aberta, Pai amado, nós iremos estudá-la. Queremos Te pedir o auxílio do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Bem, meus queridos, no capítulo 2 do livro de Daniel, o rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia, teve um sonho. Ninguém conseguiu interpretar, e através de um decreto de morte, a todos os sábios da Babilônia, Daniel também estava para ser condenado à morte, ele vai ao rei e ali revela o sonho. E agora o rei tem mais um sonho. O rei ele era assim um pouco sonhador, não é isso? Só que agora é diferente do capítulo 2. No capítulo 2 ele teve o sonho, mas ele não sabia o que havia sonhado. E agora ele sabe o que ele sonhou. Só que ele quer a interpretação. Ele manda chamar todos os sábios da Babilônia, assim como ele fez no primeiro sonho. Porém, nenhum deles conseguiu interpretar, porque a sabedoria que precisava para interpretar esse sonho precisava vir de Deus. E somente quem tinha essa sabedoria para tal feito era o profeta Daniel. E quando o profeta Daniel ele é chamado diante do rei, o rei conta o seu sonho para ele e ali ele traz a sua interpretação. Vamos conferir na palavra de Deus? Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Daniel, capítulo 4, versículo 4 ao 8, que diz o seguinte: Eu, Nabucodonosor, estava satisfeito e próspero em minha casa, no meu palácio. E eis que tive um sonho que me abalou profundamente e me deixou alarmado. Estando eu repousando em minha cama, os pensamentos e visões que passaram pela minha mente preocuparam-me sobremaneira e me apavoraram. Por este motivo, determinei expressamente que todos os sábios fossem trazidos à minha presença para interpretar o pesadelo que tivera. Assim que os magos e místicos chegaram, contei-lhe o sonho. No entanto, eles não conseguiram desvendá-lo para mim. Por fim veio Daniel à minha presença e eu narrei a ele o que havia visto. Ele é chamado Belsazar, em homenagem ao nome do meu Deus, Bel, e creio que o Espírito dos santos deuses está nele. Bem, meus queridos, ali ele relata todo o sonho para o profeta Daniel, porque ele acreditava que Daniel ele tinha um poder que vinha dos altos céus. E quando ele conta o sonho para o profeta ali ele fica abismado com tudo que o rei tinha sonhado. E ali ele relata tudo o que aconteceu para o rei. E a sua interpretação, quando o rei conta o sonho para ele, o rei conta que quando ele estava ali em sua cama, ele teve aquele pesadelo. E no seu pesadelo ele sonhou que tinha uma árvore muito grande, e essa árvore crescia até chegar nas nuvens do céu. Era uma árvore muito frondosa, com muitos frutos, muitos galhos, que davam muitas sombras, no qual toda a terra vinha ali se alimentar. As árvores ficavam em seus galhos e ali aproveitava da sua sombra. Porém, veio um anjo do céu e ali corta aquela árvore, deixando apenas os troncos e as suas raízes. Porém, aqueles troncos, o tronco e as raízes, eles são colocados uma cinta e ela é presa aqui na terra, no qual se passa 7 anos que elas ficam debaixo de orvalho, aquele tronco, e ali se alimentando da grama que a terra produz. Porém, depois de 7 anos, ela é o quê? Libertada. Assim como conta a história bíblica. E Daniel, ao ouvir tudo aquilo ali, ele leva a interpretação até o rei e ele conta tudo o que estava acontecendo.
Vamos acompanhar aqui na nossa Bíblia, no versículo 22 ao 26, que diz assim: Essa árvore, ó querido rei, és tu. Foste tu que cresceste e te tornaste grande e majestoso em todo o mundo. Porquanto o teu poder cresceu até alcançar o céu, e o teu domínio se estende até os confins da terra. E tu, ó majestade, viste também uma sentinela, o ser angelical que descia do céu e ordenava: derrubai a árvore e destruía, porém deixai na terra o resto do tronco com as raízes, presos mediante uma cinta de ferro e de bronze. Deixai o tronco no chão em meio à relva do campo. Ele será molhado com o orvalho que vem do céu e viverá com os animais selvagens, até que se transcorram 7 anos ou períodos de tempo. Sendo assim, eis a interpretação do teu sonho, ó rei, e esse é o decreto do Altíssimo, que o Altíssimo expediu contra a vossa majestade, meu Senhor. Tu serás expulso do convívio com os seres humanos e viverá como os animais silvestres. Comerás capim como os bois e será molhado pelo orvalho do céu. Passarão 7 períodos de tempo, até que admitas que o Altíssimo domina sobre os reinos de todos os homens e os dá a quem quer, quando deseja. Todavia, a ordem para deixar o resto do tronco da árvore com as raízes significa que o teu reino te será restituído quando reconheceres que os céus dominam. Ou seja, depois o rei estava passando ali por algo diferente do que ele já tinha vivido. O rei, ele representava o maior poder aqui na terra. Ele era a cabeça das nações. Babilônia naquela época era a maior nação que existia. E o rei estava soberbo, o rei estava orgulhoso por tudo aquilo que ele tinha conseguido. E ele achava que nada aqui na terra poderia destruí-lo. Porém, nesse sonho, o que aconteceu? Ele assume a personalidade de um animal durante 7 anos. E durante 7 anos ele sai do palácio, assim como um animal, e ali ele passa 7 anos comendo capim junto com os animais silvestres. Uma fera selvagem está ali na Babilônia. E ali o seu cabelo cresce, as suas unhas também crescem, ele fica praticamente igual a um animal. Gente, a medicina explica uma doença muito parecida com o que aconteceu com Nabucodonosor. Alguns especialistas falam que existe uma doença que o ser humano, ele reage como um animal, ele se porta como um animal, e o nome dessa doença eles chamam de lycanthropia. Então, tudo indica que Nabucodonosor, ele adquiriu uma lycanthropia também na sua vida, e ele passa 7 anos debaixo do orvalho, assim como um animal selvagem no meio da selva. Porém, depois de 7 anos, ele consegue retornar. Mas bora ver na Bíblia quando foi que tudo isso aconteceu. Depois que o profeta Daniel, ele fala a história para Nabucodonosor do seu sonho, Daniel, ele não deixa o rei desamparado. Aqui no versículo 27, ele deixa algo para o rei. Ele fala o seguinte: portanto, ó querido rei, aceita o meu conselho. O profeta, ele leva um conselho para o rei. Ele interpreta seu sonho, mas deixa um conselho para que o rei assim siga. Ele diz: reconhece os teus pecados, abandona a maldade e passa a praticar a justiça e a exercer compaixão pelos carentes e necessitados. Talvez assim, de fato, continues a viver em paz e tranquilidade. Daniel, ele deixa esse conselho com o rei para que ele mude a sua vida, para que ele passe por uma conversão, para que ele passe a ser uma nova criatura, e quem sabe nada disso iria acontecer. Porém, o coração do rei endurece, ele com o tempo vai passando, ele esquece tudo que Daniel falou e passa novamente a se exaltar pela sua posição que ele tinha em Babilônia. Só que depois de 12 meses acontece o que? O sonho que ele sonhou se cumpre. Vamos ver o que diz aqui a Bíblia, no versículo 33, que diz assim: e naquela mesma hora, primeiramente o rei estava ali passeando no seu palácio, ele olhava assim para tudo aquilo ali, aquele palácio colossal, ele olhava para aqueles jardins suspensos da Babilônia e ficava imaginando: como é grande o meu poder, uma das maiores maravilhas do mundo foi construída aqui em Babilônia.
E ali ele se exaltava cada vez mais. E quando ele estava passeando no seu palácio, se exaltando com tudo aquilo que ele tinha conquistado, acontece isso. Versículo 33. E naquela mesma hora a palavra se cumpriu integralmente sobre Nabucodonosor. Ele foi expulso do meio dos seus e de todos os homens, e começou a comer grama na companhia de boi. O seu corpo passou a ser molhado pelo orvalho do céu, até que seus cabelos e pelos crescessem como as penas das águias, e as suas unhas como as garras das aves. Ele ficou assim com a aparência irreconhecível. O rei passou a estar ali no meio dos animais, as unhas cresceram, o cabelo cresceu, agora ele era um animal. Ele comia capim junto com os animais. E tudo isso, segundo o seu sonho, segundo a interpretação de Daniel, durou 7 anos. E depois de 7 anos, quando tudo isso aí passou, o rei, ele retorna ao seu palácio. Agora ele retorna ao seu palácio com a sua consciência recobrada. Agora ele consegue imaginar tudo o que tinha acontecido. Ele olha para aquele palácio e tudo ali que ele conquistou, ele viu que não tinha nada a ver com ele. Tudo ali foi dado por Deus, quando o Senhor mesmo disse: o meu servo Nabucodonosor. Então ele percebeu que ele era servo de Deus. Ele não estava no topo, mas sim que tinha alguém no topo além dele, acima dele. Tinha alguém acima de Nabucodonosor. Ele poderia estar aqui no topo para os moradores da terra, mas para Deus ele era considerado como um morador comum aqui da terra. Só que ele se achava que era bem maior. E através de tudo isso ele reconhece que ele não era ninguém, que ele tinha que se humilhar diante de Deus. E foi isso que aconteceu. No final dos 7 anos, quando ele recobra novamente a sua consciência, que ele retorna para o palácio, o que é que ele relata aqui na Bíblia? Ele diz o seguinte, no versículo 34, diz assim: contudo, ao final daqueles dias, eu, Nabucodonosor, ergui os meus olhos aos céus e percebi que o meu entendimento havia retornado. E então comecei a bendizer o Altíssimo, louvei e glorifiquei aquele que vive para sempre. A sua soberania, sim, é eterna. O seu reino, sim, permanece inabalável de geração em geração. Nabucodonosor reconheceu que o único reino que pode ser eterno é o reino do Criador. Somente o dele. O reino terreno, ele passa. E assim como passou o reino de Babilônia, como anos depois foram conquistados pelos medos persas. E ele viu e ele reconheceu que o Altíssimo tinha o único reino que jamais passaria, que permaneceria para sempre. Meus queridos, Nabucodonosor foi um homem mau. Ele fez muitas maldades, foi um homem de guerra, conquistou muitos reinos, levou muitos cativos, praticou muita maldade, mandou matar muitas e muitas pessoas. Porém, tudo indica, como a Bíblia aqui está nos relatando, se ele chegou para o Senhor, se humilhou, e ali ele reconheceu que o Senhor era o autor de tudo, era o autor da vida, e que ele merecia ser reverenciado, então tudo indica que Nabucodonosor vai estar entre os salvos que irão estar no dia do julgamento. Porém, nós precisamos estudar bem mais aprofundado sobre isso. Mas tudo indica que ele vai estar entre os salvos. Porque lá nos céus nós vamos ter grande surpresa. O que também nos chama a atenção é que Nabucodonosor, o rei da Babilônia, ele precisou sofrer para reconhecer o nome de Deus, para servir a Deus. Ele poderia ter ido por amor, ele poderia ter vindo quando o Senhor o chamou, mas ele escolheu ir na dor. E assim também a nossa vida diante do Criador. Deus todos os dias nos chama para o servir. Deus, ele não quer que nenhum de nós nos percamos. Ele não quer que nenhum de nós venhamos a morrer eternamente. A sua palavra diz que ele não tem prazer na morte do pecador. Ele quer que o pecador se arrependa do seu caminho e viva. Então todos os dias ele nos dá uma oportunidade da salvação. E todos os dias ele nos chama. O Espírito Santo do Senhor todos os dias está ali nos chamando para o servir. E se hoje tu ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o teu coração. Escute o Espírito Santo te chamá-lo para servir a Deus. Porque todos nós iremos ouvir esse chamado.
E primeiramente o Senhor nos chama pelo amor, mas se nós não ouvirmos a sua voz por amor, muitos ouvirão pela dor. Que esse possa não ser o nosso caso, que nós possamos cada vez mais reconhecermos que nosso Criador, aquele que nos fez, merece reverência e merece o servir. Por isso eu te convido de todo o coração, através dessa mensagem, através de tudo que aconteceu, sirva ao Senhor, siga Jesus, aceite a Jesus Cristo como teu Salvador pessoal e venha estar entre aquele povo que vai herdar a coroa da vida eterna. Este é o convite que a Bíblia nos faz quando ele fala o seguinte: o coração do Evangelho nos diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este é o coração do Evangelho. Este é o versículo que nos chama e que nos mostra que Deus tem um amor incondicional por cada um de nós. E Ele quer que cada um de nós se salve, porque o Filho de Deus, Ele veio à terra para salvar aquele que estava perdido, para nos salvar. Que Deus te abençoe, que Deus continue te abençoando a você e toda a tua família ricamente. E até a nossa próxima aula. E se este conteúdo foi relevante para você, deixe um like lá no vídeo, compartilhe esta mensagem para que mais pessoas possam conhecer esta mensagem do livro de Daniel e se inscreva também no canal para que você possa ser avisado cada vez que um vídeo estiver pronto. Então, como eu sempre encerro cada aula, desta maneira, escolha a Jesus. Amém?